Bom dia. João Hoje a gente está encerrando o módulo de empregos verdes e carreiras em sustentabilidade. Kailane, Tá né? encerrando? Sim. Sim, né? Kailane, E aí a gente vai começar o módulo de Mateus. cidades sustentáveis e inteligentes. Ou resilientes. Por aí, por aí. Não, acho que o módulo muda o nome. Eu falo o número do ODS, Wallace. mas enfim, é cidades sustentáveis. Wallace Henrique. Que é o importante. Hoje a gente vai ter uma aula um pouco diferente. Vanessa. A Vivi está começando a entregar para vocês os resultados das avaliações. Algumas eu coloquei um post-itzinho explicando, falando alguma coisinha. Tentei fazer o mais dinâmico possível as correções, então provavelmente as que eu corrigi vai ter uns recados maiores. Mas, por favor, não se desesperem, não se sintam Sofia Barro. pressionados. São coisas assim para a gente conversar mesmo. Então é isso. A gente vai fazer a correção junto com vocês. Davi Talvez eu Brito. tenha que sair daqui a pouquinho. Mas a Viviane vai continuar falando com vocês. E depois disso... Sofia Barro, não é tu não? Ela é a Sofia Ribeiro. Ah, tá, perdão. Eu sei. O que aconteceu? E agora eu perdi o raciocínio. E depois no intervalo a gente vai fazer uma atividade acho que o Gabriel chegou a comentar com vocês, vou fazer uma pequena introdução, que é sobre o plano de desenvolvimento individual de vocês. Ah, sim. Esse módulo ele pega muito na questão profissional, né? A questão de empregabilidade verde, carreiras em sustentabilidade ou carreiras de uma forma geral. Davi Duarte. Onde a gente pode aplicar a questão do meio ambiente. Pensando nisso, a gente tem esse plano, que é uma tabela desenvolvida... Enfim, eu usei outros métodos, mas é uma tabela bem simples que a gente fez para vocês, para a gente conversar em questão de carreira e futuro. Zelaine. Eu sei que isso pode ser um assunto um pouco delicado da gente conversar e refletir. Então vai ser um momento... Acho que Deus nos abençoou com um dia ensolarado lá fora, então a gente vai pro bosque, vai fazer uma grande roda, uma coisa bem riponga, usar as esteiras, que eu já peguei ali com a educação ambiental emprestada. Então a gente vai sentar e vai conversar e refletir. Entendo que às vezes falar sobre o futuro pode ser um pouco delicado, mas a gente se propõe a estar aberto para conversar e dialogar não só sobre carreira, mas o que vocês se sentirem confortáveis. Acertei. Estamos entrando no último módulo do projeto, o módulo de teoria, os outros dois do último serão sobre ações. Então, eu já deixo para vocês o convite também da gente pensar as escolas que a gente vai fazer educação ambiental. Todo mundo viu aí? Alguém tem algo a questionar? Não, Nada tô declarado. perguntando se você fez sua prova. Nada a declarar? Não, tô Nada. tranquilo. Todo mundo ok com a correção, com a avaliação? Catarina terminou? Achei que eu ia tirar zero. Que isso, cara? Bravo, eu tirei. Oi? É só assim, André, que você não chegou. Ah, tá. Pode ser também, que é questão da letra legível e tal. Isso. Ou acento mesmo. Foi todo mundo? Eu vou falar num panorama geral. Na maioria, todo mundo foi bem, falando geralmente assim. Galera foi bem, foi uma avaliação tranquila. O que vocês acharam? Eu não conto muito. Eu achei tranquilo, só que... Tranquilo, o problema é responder duas linhas. Em duas linhas. Em duas linhas. O problema é responder em duas linhas. Eu acho que você encontrou uma boa solução, né? Tá. De forma geral, foi uma avaliação tranquila, todo mundo entendeu mais ou menos o que a gente estava querendo dizer aqui. Mas eu fiquei com uma preocupação de uma forma geral também. Uma coisa que a gente tem discutido entre a gente é que, de novo, um panorama geral, não estou falando que todos fazem isso, mas principalmente em relação vou usar como exemplo, a energia eólica. Vocês lembram do vídeo que eu mostrei para vocês? E vocês lembram que eu passei um vídeo explicando a energia eólica e outro falando dos impactos negativos que ela poderia ter. O que me deixou preocupada é que muitos de vocês estão vendo a energia eólica apenas como uma coisa ruim. Ou, a partir da escrita, é essa a ideia que vocês estão passando. E aí não é algo legal para a gente interpretar. O que me deixou preocupada foi isso. Através da escrita, a leitura que a gente faz é que a galera está com um pensamento muito 880. E aí a gente precisa ter um cuidado nas nossas palavras, na nossa escrita, para o que o outro vai interpretar é que nem tudo é 880 na vida.
Então, tem coisas que têm benefícios e também tem malefícios, e a gente precisa achar uma forma de equilibrar isso e dizer com as nossas palavras o que a gente realmente acha sobre aquilo. Tô dizendo que tem coisa que é ruim e que é boa ao mesmo tempo, não. Também, mas tem coisas que, sabe, tem que saber ponderar. Então, é uma visão crítica que a gente precisa ter. Nem tudo é 880. Eu entendo que pela juventude, às vezes a gente quer, revolução, tá tudo uma merda. Mas não necessariamente é dessa forma que a gente tem que ver. Então, é uma alternativa. Então, a gente estava usando gasolina pra caramba, tem uma alternativa que impacta um pouco menos, mas tem seus impactos também. Então, é pensar nesse ponderamento, sabe? Numa visão crítica. Ainda que ele nos traga coisas boas, ele também vai ter seu lado negativo. Mas para aquela situação ali, eu estou enxergando o lado positivo. Entendem o que eu quero dizer? Então, é ter um pouco de uma visão crítica em relação às nossas respostas. Outra coisa que me preocupou também. Em algumas respostas, eu escrevi assim, entendi o que você quis dizer. Mas que eu tive que, assim, dar uma pensada para poder interpretar. E aí é um caso preocupante também. Vocês estão, a maioria, aí na largada para o Enem, né? Que tem uma redação para ser feita, tem que escrever um texto. E aí é importante a gente ter esse cuidado também com a nossa escrita. Então, ter uma escrita clara e descritiva. Eu não posso contar que o meu avaliador vai tentar pensar como eu penso. Por eu estar com vocês em sala de aula, eu conheço vocês e conheço mais ou menos como vocês pensam em relação no critério educativo. Então, eu levo isso em consideração na hora de corrigir. Tanto que em alguns eu coloquei uns bilhetes determinados, outros eu nem botei bilhete, porque eu entendo a personalidade de vocês também. Então, é esse critério que eu tento usar. Mas um avaliador que não conhece vocês não vai se importar com isso. Então, ele não vai perder o tempo. Para mim, isso não é perder tempo. Mas ele não vai ali deixar de corrigir outra avaliação só para tentar pensar como vocês pensam. Então, é um cuidado também na escrita de vocês. A questão da coesão e coerência num texto. E também a escrita adequada, a letra. Cara, melhorem a letra, cara. Vamos fazer caligrafia. Misericórdia. E acento existe. Por favor, acento existe. Por que vocês não usam mais acento? E letra maiúscula no início de frase e pronomes próprios. Isso também ainda existe. Vamos parar de digitar e escrever um pouco, por favor. É algo que preocupa. Eu sou da mesma geração que vocês. Eu entendo também a era da tecnologia e tal, mas vamos começar a escrever um pouco mais, desenvolver mais, sair do chat GPT um pouco para ele parar de escrever o texto por vocês. E eu falo isso de uma forma geral, não estou atacando ninguém, não. Eu estou falando de um modo geral mesmo. Manhã e tarde teve os mesmos problemas de uma forma geral, assim. A questão do 880 e a letra e a falta de acento na escrita. Teve uns aqui que foram maravilhosos escrevendo, então não tenho nem críticas a fazer. Mas vamos ter esse cuidado. Acho que de uma forma geral é isso. Agora eu vou pedir para a Vivi continuar fazendo essa correção, então, questão por questão, de uma forma geral, assim, para não ter dúvidas, sabe? Para a gente sair daqui tentando entender bem. Mas é isso, parabéns. Essa foi a nossa última avaliação, assim, nesse modelo. Tá gravando? A última avaliação. Não, é nesse modelo. Nesse modelo. Nesse modelo. A gente continua. A vida é uma avaliação. Estamos sendo testados o tempo inteiro. E aí é o que eu deixo para vocês de recado para a gente pensar nas ações que a gente vai começar a fazer a partir do próximo módulo. Acho que é isso, de uma forma geral é isso. Acho que me fiz entender, vocês entenderam mais ou menos o que eu quis dizer? Então, na parte conteudista, eu vou pedir para a Vivi continuar com vocês, porque eu tenho que dar uma saída. E aí, depois do intervalo, eu volto para a gente fazer aquela roda e conversar sobre o futuro. E vai ser uma coisa mais zen mesmo para a gente se entregar. É isso, fechou? Amanhã começa um novo módulo. Não deixem de responder o questionário que a Mayara vai enviar para vocês, tá? Por favor, preciso disso. Respondam com sinceridade. Beijos. Beijos de luz. Bom, pessoal, todos atentos aí às questões, né? A primeira, né? Diz assim, o 6º módulo do projeto Jovens Líderes pelo Clima apresentou como tema, abre aspas, transição energética, fecha aspas, em que foram discutidos diferentes tipos de energia, fontes renováveis e não renováveis, e seus impactos para a sociedade.
Gente, o impacto pode ser tanto positivo quanto negativo, tá? É um impacto positivo, é um impacto negativo. Impacto é um termo geral, um termo genérico. Ah, isso impacta a minha vida. De que forma? De maneira positiva ou de maneira negativa, tá? Para a sociedade. Afinal, o que é transição energética? A transição energética nada mais é que a mudança da fonte energética que você utiliza para abastecer uma região, uma localidade. Então, você faz a transição de uma fonte de energia não renovável, que retira de materiais, combustíveis fósseis, tá? A origem da sua energia, para fontes renováveis, que aí vai optar por tecnologias inteligentes, que é eólica, solar, hidrelétrica. Oi? Muito mais limpa, tá? Então, é a mudança da matriz, é a mudança da fonte energética, é a transição energética, ok? E a gente descobriu que o Brasil ainda está nesse processo. Na questão 2, durante o módulo, aprofundamos nossos conhecimentos quanto à transição energética. Diante disso, explique o que é matriz energética. Eu vou ler aqui a da colega, que ela colocou assim. Matriz energética é a matriz de todas as energias limpas de um país, tipo eólica, solar, entre outros. E aí na correção tá assim. Matriz energética é o conjunto de todas as fontes de energias, renováveis ou não. Então, matriz energética. E aí, vamos para número 3? Deixa eu ver. Leonardo, lê para mim a questão 3, por favor. No módulo de transição energética, Pessoal, conhecemos diferentes conceitos, dentre eles de energia. Descreva com suas palavras o que você entende como energia. Descreva com suas palavras o que você entende como energia. É uma pergunta bem aberta. Essa daí não tinha como levar zero, não. Não tem como errar, porque essa aí você... Teve gente que... Assusta! E aí é a questão 3, né? O que você entende como energia? E aí tem gente até que deu exemplo de um tipo de energia e tudo mais. Só que a colega botou aqui, a energia solar eu escolhi ela porque é a que menos tem pontos negativos e... Eu quero entender qual a sua concepção de energia de maneira geral, tá? Gente, o que mais reprova a gente é a maneira como a gente interpreta a questão, tá? Isso é a pegadinha. Às vezes está ali subentendido numa vírgula, numa letra, tá? Numa palavra. A questão 4. Foram discutidos em sala de aula diferentes tipos de fontes de energia. Escolha um tipo de energia considerado renovável e cite 2 pontos positivos da mesma. Não esqueça de citar a fonte. Eu vou dar uma aqui. Energia eólica. Sofia, quanto mais você fica com a cabeça baixada, mais o sono vem. É muito ruim. E aí, vamos lá, rapidinho aqui, ó, comigo. Pessoal, vamos lá, por favor. O que acontece? Olha só para avisar que esse módulo, independente se é a última redação ou o módulo outro, eu vou dar redação. Vai zerar menor. O módulo de empregos verdes foi muito tranquilo. A gente... Problema do Brasil, tá? Eu sou Flamengo, então eu tô nem aí pro Brasil. Eu sofro nessa França, vai ganhar. Tá difícil hoje. Gente, vamos lá rapidinho, por favor. E aí, cite 2 pontos positivos, ok? Era só isso. Só que eu não pedi para você botar assim, eólica, ponto positivo A, ponto positivo B.
Você tem que argumentar. É o mínimo. Se eu te dou mínimo de linha, você tem que argumentar. A energia eólica, que tem sua fonte renovável, é considerada uma energia, entre aspas, limpa, ok? A gente tem que tomar cuidado quando a gente coloca adjetivos. Em alguns adjetivos, ele tem que estar entre aspas, ok? Não existe energia suja. Colocaram esse termo aqui. Não existe energia suja. É energia não renovável. Ok? Que advém, de sua maioria das vezes, de combustíveis fósseis. Tá? A gente tem petróleo, gás natural, carvão natural. E é isso aí. Tá todo mundo prestando atenção. Eu gosto assim. Considerando a fonte de energia que você colocou na questão 4, e os pontos positivos citados na questão anterior, escolha um possível impacto negativo e a solução para esse problema. Um possível impacto negativo, barulho da energia eólica. Qual é a solução? Você botar longe das casas, ok? O meu neto praticamente isso, falei o barulho. A Maria tava falando que só focou muito no impacto. Mas também, eu posso... Ah, não, peraí. Eu posso estar errado. Mas, tipo assim, eu não vi... Tipo assim, ela falou pra colocar solução. Mas e as partes boas das energias? Tá na questão 3. Desculpa. Entendeu? Aqui você fala do ponto positivo. E Aqui já você começa fala a do falar. negativo. Entendeu? Vamos lá. Impacto é tanto positivo quanto negativo. Tá? Isso impacta a vida positivamente, isso impacta a vida negativamente. É a maneira como você argumenta que vai direcionar como você vai abordar o impacto. Então, o que o Lucas falou ali é... No 3, eu falo do ponto positivo da energia eólica. O exemplo de energia que eu peguei aqui agora. E no 4, eu falo de um ponto negativo e apresento uma solução. Ok? Era isso. 5. Considerando a fonte de energia e os pontos positivos citados na questão anterior... Ah, tá. A 5 já foi, né? Ok. 6. Explique como são originados os combustíveis fósseis e por que esses não são considerados uma fonte de energia renovável. Qual é a origem? Pô, parando pra pensar, eu esqueci, mas a senhora eu acertei. Agora eu não lembro. Agora tu não recorda, né? Não consigo recordar. Aqui a colega botou o seguinte: os combustíveis fósseis não são energias limpas, porque eles prejudicam o meio ambiente. Ou seja, não gera um impacto positivo. Como exemplo, temos o petróleo, que é necessário. Mas assim, ela falou da origem do combustível fóssil? Não. Qual a origem do combustível fóssil? Exato. E aí, como que ele se torna combustível? A partir da extração desse material da crosta, ok? Na sua maioria das vezes, das camadas mais profundas da Terra, tá? Aquela camada que eu mostrei no slide para vocês, como que funciona a perfuração, tá? Então, é nesse sentido. Ela não explicou a origem, como que vem o combustível fóssil. Ele não é combustível lá embaixo, tá? Lá embaixo, ele é matéria-prima, tá? Você pega a matéria-prima e transforma em combustível. Essa é a sacada, ok? E aí, qual é a outra parte da questão? Porque o seu estoque é finito. Ele aumenta o número de gás carbônico na atmosfera, o CO2, tá? Quando ele é queimado, quando ele passa pelo processo, de combustão, ele emite o gás carbônico na atmosfera. E aí vai causando as mudanças climáticas, o desequilíbrio climático das temperaturas. Isso, ele intensifica o efeito estufa. O efeito estufa é bom? É. Quando a gente quer cultivar algum produto, a gente coloca na estufa para manter mais equilibrado, não é? Porém, se a gente desequilibra,
né, aquele meio, aquele ecossistema da estufa, outras coisas vão se produzir mais e outras de menos, tá? É o que acontece com o planeta Terra. Então, temos que combater o efeito estufa? Jamais. É o efeito estufa que garante a temperatura ideal para a sobrevivência na Terra. Mas, entretanto, todavia, o excesso dos gases do efeito estufa na atmosfera causam a mudança climática, o desequilíbrio térmico, ok? Então, aqui ela não me deu origem do combustível fóssil, tá? Por isso que foi só meio certo. Questão 7. Cite 2 impactos ambientais que podem ser provocados pelo uso excessivo de combustíveis fósseis. Explique brevemente cada um deles, tá? Eu vou ler o da colega aqui, questão 7. Ela colocou aqui atrás. 7. A poluição do ar para o mundo, porque o excesso de gás mineral causa uma grande poluição, com a mistura de gases. Segundo, a poluição e a falta d'água, com a grande falta de descarte desses combustíveis corretos, gera a falta e poluição da água. Faltou argumentar melhor. Reli, e tive dificuldade de entender o que ela quis dizer. E aí eu vou voltar para a pergunta novamente. Cite 2 impactos ambientais que podem ser provocados pelo uso excessivo de combustíveis fósseis. 1. Chuva ácida nas ilhas de calor, provocados nas grandes cidades. Então, nas grandes cidades, nós temos uma ilha de calor por ter uma concentração da urbanidade ali naquele espaço, tá? Impermeabilização do solo e tudo mais. E, por consequência, nós temos as ilhas de calor. Perdão, a chuva ácida, tá? Todos aqueles contaminantes que são jogados para a atmosfera, eles precipitam depois, ok? Chuva ácida, tá? Por quê? O que o carro emite? O gás carbônico, o CO2, na atmosfera. E aonde tem o maior número de carros? Nas cidades, beleza? Ela falou para citar 2, eu vou citar outro aqui de cabeça. Pelo excesso de combustíveis fósseis. Na verdade, me dê um vocês. O quê? Um exemplo de impacto de combustível fóssil. Eu já dei um, que é a chuva ácida. Desregulação do clima. Tá, o dióxido de carbono é um resultado da queima de combustível fóssil. Mas qual é o problema que ele pode causar? São diversos. Desregulação do clima. Bom, desregulação do clima, ok? O excesso dele, além da chuva ácida, ele também vai promover a mudança do clima, tá? Então, isso também dos diversos impactos que o uso dos combustíveis fósseis podem causar as mudanças climáticas. Mas, quando pedir de maneira específica, busque um termo específico. Eu dei a chuva ácida, tá? Mas a gente também pode ter o risco de acidentes com a extração do petróleo, com a contaminação da água. Isso também é um risco, tá? Para a natureza. Sábado a gente vai ver isso de perto, né? Então, falta às vezes a gente argumentar, tá? Defender a nossa ideia. 8. Descreva o que você entendeu sobre a participação dos veículos elétricos no processo de transição energética. O que muda com a chegada desses veículos? O que você entendeu, né? E aí a colega aqui na prova botou assim: eu entendi que além de contribuir com a economia do mundo, ele não impacta no meio ambiente como um carro comum. Além de não precisar de combustível, ele pode ser carregado com uma energia limpa. Mas a parte do descarte da bateria do carro. Se ela argumentasse aqui direito, Eu acho que aqui é tudo que a Samara falou, que é uma alternativa e é uma alternativa também para os combustíveis. Né? isso, ele não impacta como um carro comum porque ele não emite gás carbônico, ele não tem combustão. Entendeu? Ele não tem combustão. O que impacta é a maneira da extração da matéria-prima para a composição da bateria. Isso é um impacto. Isso é um problema, tá?
Mas, em contrapartida, a gente viu ali na prática que ele não emite gás nenhum. Nem barulho ele faz. E ainda diminui a poluição sonora. Exatamente. Então, assim, o que você entendeu? Eu, Viviane, entendi que o carro elétrico é uma proposta futura para a transição energética. Ponto. Vocês viram que a frase é muito genérica. Então, você vai aprofundar. Ele não polui como um carro comum que funciona a queima de combustível fóssil. Ele funciona com eletricidade, bateria elétrica, tá? Porém, entretanto, todavia, a sua matéria-prima que compõe a bateria é impactante. Mas há outras possibilidades ou tecnologias sendo aí propostas para mudar isso. Mas eu acho que tem outros pontos positivos também, além da matriz energética, até mesmo pro dia a dia do cidadão, a questão do barulho em relação ao estresse. Poluição sonora, diminui um pouco nas cidades, né? Mas a gente viu que essa realidade de carro elétrico ainda está distante de ser popular. Muito caro, não é? Muito caro. 20 mil, pô. Oi. Quando a gente usa tanto, é obrigatório usar o quanto? Depende de como que você está abordando. Tanto sonora, eu teria que dar Quanto então tem que ter junto, são irmãos, sabe? Tanto quanto. Questão 9. Neste módulo, estudamos algumas alternativas para fontes de energia. Como a diversificação da matriz elétrica pode contribuir para a segurança energética de um país? A gente viu até sobre justiça energética aqui na sala de aula, né? Nessa eu errei, eu coloquei a parte da economia do... Eu errei física, eu não entendi muito bem, não. Eu acertei a 9. Acertou a 9? Então, por favor. Tá bom, eu errei a 9. Acertei a 8. Acertei a 8. A gente não depender de uma fonte de energia apenas. Aqui, você tinha que entender que matriz elétrica é uma coisa e matriz energética é outra, tá? Como que a diversificação da matriz elétrica pode trazer a segurança energética para o país? Gente, se a gente basear a nossa economia numa fonte apenas de renda ou numa fonte apenas de produção, quando chegar a época que aquela fonte de produção não suprir, a gente vai passar por um período inseguro. Com as energias não são diferentes. A gente viu o quê? Que a hidrelétrica, por muito tempo, foi o carro-chefe do Brasil, concordo? A hidrelétrica foi um advento de transição energética aqui no nosso país. Nós nos tornamos referência por muito tempo, tá? Nesse sentido. E aí, meninos, se vier o período de estiagem, o que a gente vai ter agora? O que a gente vai ter agora de maneira muito intensa? O El Ninho. O El Ninho. É isso. Ah, não é possível. O que é isso? Cara, eu tô sem internet também. Eu não tinha internet, então Eu sei a que vai casa ter. vai fazer. Não, eu sei que vai ter também, cara. Você diz que é o Ninho, não. O El Ninho. Eu sei que é o pequeno. Exato. Rapidinho, gente. O El Ninho, a gente tem o El Ninho e o El Laninha, né? E o que eles são? O que eles são? São períodos em que a Terra vai ter umas mudanças, umas variedades no clima. Ok? Mais sério, terremoto. Vai ser sério. Terremoto tem todo dia. Acontece? Ah, mas a gente vai. Gente, tem remoto tem toda hora, porque aqui no Brasil a gente não sente. A todo momento. Então, foi um estudo, interessante a pergunta, mas foi um estudo que eles fizeram de observação da Terra, que de período em período, uma parte do planeta aquecia, a outra esfriava, entendeu? E aí tinha essas invenções. Que o que comanda o El Ninho e a Laninha são os ventos, entendeu? São os ventos. E o que a gente vai ter agora nesse ano?
O El Niño mais intenso previsto pelos meteorologistas, acima de tudo. Se tiver energia elétrica para todo mundo. Caraca, a papo reto da desse que vai sobrecarregar. E se tiver gato? Tem energia. Você pode ter um tigre. Se não tiver energia, não vai funcionar nada, ninguém. Energia solar. Esse menino, ele tá na transição energética e não quer falar. O cabelo não comprou, mano. O que acontece, gente? Vamos focar aqui rapidinho, por favor. El Niño chegando de maneira muito intensa e muito preocupante. A gente não sabe como que ele vai se comportar, meninos. A gente não sabe como que ele vai se comportar aqui no Rio de Janeiro. Pode ser que fique muito quente, pode ser que fique muito frio, pode ter muita chuva, pouca chuva. A gente não sabe qual é a previsão correta, tá? Mas isso vai afetar o consumo de energia elétrica. Vamos supor um cenário. Vamos supor que a gente tem uma estiagem muito severa. A primeira coisa que vai fazer é abaixar o nível, a vazão dos rios. Baixou a vazão dos rios, o que vai acontecer? A hidrelétrica vai parar de funcionar com a mesma eficiência do que antes. Vamos ter outros tipos de energias, matrizes elétricas, operando para atender aquela demanda. Aí vai estar calor, você vai ligar o ar-condicionado. Vai queimar. Aí vai chegar num ponto que vai ter que ter rodízio. Nem toda cidade à noite vai poder ter energia. Já a gente passou por isso em 2014, acho que foi 2014, se não me engano. Eu posso estar equivocada. Mas só para vocês terem ideia de que isso tudo pode moldar até a economia. Tá? Então o El Niño que está vindo aí, esse El Niño muito forte que está vindo, pode afetar a transição energética no Brasil durante um período. Tá? Então, a gente agora tem mais opções de fazendas solares. Os incêndios florestais, exatamente. Tá? Então, tem que arranjar uma maneira de mitigar esses impactos. Falou bonito? Tá ligado? Mitigar o quê? Pessoal, deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. Eu, como ainda estudante de geografia, que gosto muito, eu faço geografia para um ideal, não para, nem ligo, esquento por diploma. Eu quero ter aquele conhecimento. A Terra é um ser vivo assim como nós, tá? Tem terremoto 24 horas por dia. Dependendo dos lugares, vai ser mais intenso ou não. O Brasil, por estar no meio de uma placa tectônica, ele não sofre tanto com isso. Porém, o último terremoto que teve na Venezuela, Manaus, uns 5 estados brasileiros sentiram, ok? E deixa eu falar uma coisa para vocês, o El Niño e a Laninha são também processos naturais, tá? É a mudança dos ventos, a mudança da umidade, ok? E, por consequência, vai modificar um pouquinho o clima da região por um período. O que a gente precisa são de estratégias para lidar com essas mudanças que o planeta Terra tem. Não estou, observem, tirando a culpa das ações antrópicas no planeta, ok? Muitos processos foram intensificados devido ao nosso mau uso do planeta Terra, ok? O que a gente precisa são de estratégias. Como que a gente vai lidar com o forte El Niño que vai vir esse ano? Entendeu? É esse ano. Fica muito tempo, Depende, ele pode ficar de 6 meses a um ano. Imagina 6 meses, 50 graus. Entendeu? Qual vai ser a nossa alternativa? O que a gente vai fazer para driblar isso? Tá? Quais estratégias estão sendo realizadas para que a gente possa passar por um período de crise climática e bem? Esse é o ponto. A Terra vai passar por muitos processos. Lembrem, as placas tectônicas existem, o movimento, o tectonismo de placas existe e ele acontece 24 horas por dia, tá? A maneira como você vai adaptar a sua cidade, a gente vai falar disso no próximo módulo, é que vai comandar isso. Então, Venezuela estava preparada para um terremoto daquele? Não, os prédios nem tinham uma tecnologia para passar por
por aquilo. Mas se você for no Japão, os prédios têm uma tecnologia para lidar com... Eles são meio que flexíveis. Exatamente. Por quê? Não é porque eles querem manter os prédios em pé, eles querem salvar vidas. Qualquer balanço que der no prédio, ele cai. E, infelizmente, nem todo mundo conseguiu sair a tempo. Tá? Então, assim, são processos naturais da Terra, alguns intensificados pela ação antrópica do homem, porém o que a gente precisa hoje são de estratégias para passar por isso. Entende? Vamos para a última questão. Para depois vocês não ouvirem falar assim, ai meu Deus, tá vendo? O ser humano é complicado, tá tendo até terremoto agora. Nem tinha tanto terremoto antigamente. É ou não é verdade? Nossa, antigamente não tinha terremoto como tem hoje em dia. Gente, é um processo natural da Terra. Né? A gente vai ouvir isso. Pessoal, a última questão, ela era livre. Então, a gente não foi muito incisivo na correção, tá? E eu vou ditar aqui para vocês. Ao longo deste módulo, diversos temas relacionados à transição energética foram abordados. Caso algum deles não tenha sido contemplado nas questões anteriores, utilize este espaço para compartilhar os conhecimentos que mais chamaram a sua atenção. Existe uma fonte de energia que eu não falei aqui em sala de aula. Me digam qual. Ué, não lembro não. O que você falou? Tinha uma fonte de energia que eu não falei em sala de aula. Falou da biomassa, falou da maremotriz. Não, O da água. não, mas a gente falar de dar conceito, a gente só falou só. Não, depois. Falou da mariposa. Uma energia que eu não citei em sala de aula. Qual? Eu não lembro de ter Não pegado lembro nenhum. não. Não, foi citado. Foi citado, mas de dar o conceito, eu não. Maiara, eu sei que você pegou aqui, mas eles não pegaram. A gente tem Angra dos Reis. Ah, não. Exato. É nuclear. É nuclear, tá? Ah, eu sabia. Nuclear. Eu só não quis A falar. gente falou assim, falou só me entrou. Eu não ouvi, não. Falando assim. Falando, Só me entrando no assunto mais profundo, mas falando assim por cima. Eu não aprofundei. Não, nuclear, nunca escutei falar, não. A energia nuclear, Ô, mulher, até um lugar que tinha... eu não me aprofundei sobre energia nuclear. Eu passei muito longe da energia nuclear. Tanto que nem tá na prova, entendeu? Falei? Falou. Eu falei? Falou, você vai tomar exemplo na TV. Não, aquela era termoelétrica. Não, mas tem gente que De candiota? Não é termoelétrica. É termoelétrica. Juro. A nuclear é diferente. A termoelétrica é aquela de candiota que eu trouxe no documentário, não foi? Então, é termoelétrica essa. Não, você deve ter, né? É de carvão mineral que eu passei. Recreio. Que horas são? 10h30. Travado. Gente, não falei da nuclear, tanto que nem caiu na prova, tá? Mas a gente pode separar um momento para conversar sobre a nuclear. Por quê? Ela está presente no nosso estado, de maneira estratégica, perto do mar, ok? Porque precisa resfriar as turbinas, né? Então precisa da água do mar, e por isso que ali a água é um pouco mais quentinha, né? Na Costa Verde, tá? Ela tem uma boa eficiência no que se refere a atender um grande público, vamos supor, com pouca matéria-prima. Porém, ela não é considerada renovável. Pessoal, ela não é considerada renovável porque ela é arriscada, tá? Então, algumas pessoas que trabalham dentro da energia da usina nuclear, elas se aposentam mais cedo e por um bom salário, justamente porque elas correm mais risco de saúde, risco de vida, tá? Eu não entrei a fundo nesse conhecimento, mas porque eu queria dar mais ênfase à transição energética. E assim, não se limitem ao conhecimento assim de sala de aula, tá? Vão para vídeos, né, que são mais lúdicos, vão para documentários que são mais interessantes, tá? Mas uma coisa para a vida. Tudo tem o lado bom e o lado ruim. O lado positivo e o lado negativo.
assim como as pessoas, assim como as coisas, tá? Então, quando a gente for argumentar, quando eu for argumentar para você, por exemplo, fone de ouvido, dá licença, um fone de ouvido via Bluetooth, o seu ponto positivo é que você não tem mais aquele fio, né, meninos? Sim. Pendurado na orelha, Esse aqui é o melhor que tem, na minha opinião. na Esse sua aqui, opinião. Esse aí, tipo assim, é porque também só compro desse aí de quinta quanto, não compro daquele de quinta. É preço também, né, mano? Há quem diga que a tecnologia que tem nos fones Bluetooth, quando você coloca no ouvido, ele desequilibra um pouco. Eu tenho um que eu fico surdinho, escuto nada. Eu não vou falar o termo, porque eu tenho que estudar um pouco mais a fundo sobre isso. Eu gosto do fone de fio. Mas você tá vendo que ele tem um ponto positivo e negativo? Como que eu vou argumentar sobre isso? É a chave. Deixa ele quietinho aí. Você tem que saber argumentar. Tanto o positivo, tudo tem ponto positivo e negativo. O fone de fio, seus pontos positivos, você não precisa abastecer, você economiza energia, você carrega para onde você quiser, encaixou no telefone, ouviu sua música. Pontos negativos, pode arrebentar fácil, se arrebentar gera resíduo, Deitou por cima, acabou ele lá. quebra, entendeu? Tudo isso. Ponto positivo, você não tem o fio atrapalhando, você carrega para qualquer lugar, você carrega até melhor do que aquele dali, não tem fio para quebrar. Pontos negativos, Descarrega rápido. descarrega rápido. Depende. Mas isso não quer dizer... É maior, porque às vezes você correndo Um cai. Isso não quer... E eu não tô falando se ele é bom ou ruim. Eu tô apresentando 2 parâmetros diferentes de observação de um produto. O ponto positivo e o ponto negativo. E quando a gente vai para uma resposta, é exatamente isso. Quando eu pergunto assim, me fale sobre a energia eólica. A energia eólica é uma energia renovável que tem por objetivo atender de maneira diferente as demandas elétricas de um determinado lugar. Ponto. Pontos positivos. Ela é renovável, não se utiliza de combustível fóssil, utiliza a energia dos ventos. Eu falei eólico solar? Olha, ela utiliza a energia dos ventos, logo não tem queima de combustível fóssil. Ponto. Pontos negativos. Se colocado perto de residências, pode gerar estresse devido ao barulho e etc, etc. Entendeu? Eu não falei mal nem falei bem. Eu falei dos seus pontos de vista. É o meio termo, tá? Essa é a chave. Esse é o ponto, sabe? Quando a gente apresenta os 2 pontos de vista de maneira crítica e técnica, ok? Isso aqui, pessoal, é uma dinâmica, tá? Pra gente finalizar o nosso módulo, ok? O nosso módulo 7 é um plano de desenvolvimento individual. E aqui vocês podem perceber que tem um lugar para vocês botarem o nome e a meta, tá? E aí abaixo tem 5 quadrinhos. Meta, tempo, ações, obstáculos e soluções. Antes de começar isso aqui, para qualquer plano de desenvolvimento individual, eu gostaria de fazer 2 perguntas, tá? E aí conto com a contribuição de vocês, porque como a gente está em área externa, os ruídos externos podem atrapalhar um pouquinho a interpretação. Então peço uma atenção redobrada. Eu quero perguntar para vocês, onde vocês estão agora, nesse exato momento? Não estou falando de modo literal. Obviamente estamos no bosque. Mas aonde você se encontra atualmente na sua vida? Eu vou falar por mim, vou começar por mim, tá? Hoje eu me encontro numa fase da minha vida que eu me encontro realizada profissionalmente. Eu estou formada na área, trabalho na área, porém ainda assim, né? Almejo outras metas de vida, tá? Daqui a 10 anos eu quero mudar de carreira, tá? A gente já conversou um pouquinho sobre em sala de aula, mas hoje eu estou aqui atuando em Paracambi, na ONG Onda Verde, com 28 anos, né? Segunda-feira faço 28 anos, bom lembrar aí, né? Traga um bolo. Eu gosto de chocolate, tá? Por favor. E ainda tem um longo caminho a percorrer. Essa pergunta, onde você está agora,
é para vocês se situarem onde vocês estão na vida de vocês. Para a gente dar início nessa dinâmica, tá? Eu quero que vocês agora trabalhem um pouco o autoconhecimento, ok? Lu, Isa, Maiara, Karina, alguma contribuição? Quando eu fiz essa dinâmica com a turma anterior, eu propus que eles colocassem uma meta a curto prazo, uma a médio prazo e uma a longo prazo. Alguns tiveram dificuldades, e isso é normal na idade de vocês. Visualizar o futuro é um exercício muito difícil. Para mim é um pouco mais. Porque esse futuro, enfim, deixa para lá. Então, assim, a gente trabalhou bastante metas mais curtas, tipo daqui a 1 ano, daqui a 3 anos. Então, se vocês tiverem dificuldade de colocar uma meta daqui a 5 anos, para vocês é uma meta a longo prazo, tá? Vocês podem trabalhar com a meta daqui a 1 e 2 anos. Fica um exercício mais fácil, né? Considerando a faixa etária da maior parte de vocês. E, como a Vivi disse, realizem realmente um exercício genuíno. Existem coisas que, claro, vocês não vão querer compartilhar com todos, mas façam um exercício genuíno. Às vezes pode ser um exercício doloroso, né? Mas às vezes não. Sair da zona de conforto e refletir sobre o futuro é um passo para que vocês comecem a caminhar atrás do que vocês realmente desejam para a mudança da vida de vocês. Porque também não adianta ficar reclamando, dizendo que está ruim, se vocês não começam a elaborar mentalmente como fazer ficar melhor. Então, esse exercício é um exercício principalmente para isso. Onde eu estou hoje, o que eu estou achando ruim e o que eu posso, aquilo que eu falei na sala, e o que eu posso melhorar. Focar no que está ruim, só que no que está ruim não resolve a coisa. Tem que buscar a solução. E se está bom, sempre pode melhorar. Então, façam esse exercício para daqui a 1 ano. Primeiro exercício. Se vocês conseguirem fazer mais facilmente para 2, 3 anos e conseguir alcançar o 5º ano numa terceira meta, bom. Mas comecem a fazer um exercício pelo menos para 1 e 2 anos. Como é que vocês gostariam de estar? O que é que vocês estão buscando para essa meta a curto prazo? E o que vocês vão fazer para alcançar? E, claro, considerem todos os elementos que envolvem a vida de vocês. Família, dinheiro e, principalmente, o que vocês precisam empenhar para isso. De esforço, né, de tempo, seja para fazer um exercício, seja na profissão, seja nos estudos. Eu tenho certeza, muita gente citou no semestre passado a questão de saber que para a saúde precisava fazer isso e isso e não conseguia, simplesmente não conseguia. A gente também está falando disso, tá? Fala alguma coisa, Maia? Raíza. Como vocês, né, meus queridos, eu já conhecendo vocês, o que eu irei fazer? Não irei falar, irei dar exemplos. Exemplos de... Me presta uma folhinha, por favor. Então, complementando as falas da Lu. Por exemplo, uma meta de Maiara. Tirar a habilitação. Quanto tempo Maiara quer tirar essa habilitação? Em 1 ano no máximo, espere meses, tá? Vem aí, antes de dezembro, quem sabe, mas vou botar aí metas de 1 ano. Ações. Me matricular na autoescola, é um começo, né? E agora, né, a gente também pode fazer a primeira parte teórica dentro do Gov, né? Muito obrigado, governo. A gente vai lá, faz a parte teórica, aí, como eu não sei nada, né, vou precisar da autoescola para fazer a prática, mas são detalhes. Obstáculos. Conseguir aprender para passar na prova. E também me matricular para fazer a prática, fazer gestão de tempo. Ela não tem dinheiro como obstáculo, olha. É verdade! Nossa, eu achei que você ia trazer esse... Se dinheiro fosse um obstáculo, a gente teria que colocar como conseguir o dinheiro para resolver esse problema, né? Dito isso, eu já sei quanto está custando a habilitação hoje em dia, né? Então, eu já me preparei psicologicamente antes. Então, ano passado, o dinheiro seria. Mas aí a Maiara do passado já resolveu a parte do dinheiro, falta só o resto. Então, isso é um exemplo. Uma meta menor. Uma meta maior, me formar na faculdade. Tempo.
5 anos, vou botar aí 5 anos. Obstáculos. O instituto, não, brincadeira. As provas. Ações pra me formar em até 5 anos. Estudar, né? Não tá querendo estudar, conseguir É o bom. 6 na média, né? No mínimo, pra estar passando sem BS, né? Ah, obstáculos. Ter escolhido exatas. Mas tirando esse detalhe, o obstáculo seria equilibrar trabalho e faculdade. Eu sou responsável pela minha casa, então também tenho que administrar a minha casa. Então, obstáculos é gerir as minhas questões pessoais para poder concluir a faculdade dentro disso. Soluções, fazer um planejamento, uma organização de tempo para saber onde entra cada coisa. Entendeu? Então, gente, sobre um outro ponto que a Lu falou, tem coisas mais pessoais. Eu tenho exemplos que são mais pessoais, mas eu não vou falar. Eu sei que tem gente que pensa assim, eu não vou estar dizendo meus planos. Então, vocês podem dizer uma coisa mais simples. E ouvir uns aos outros faz até vocês pensarem em si mesmo. Entendeu? Então, pode ser um exemplo menor, pode ser um exemplo mais elaborado. Ah, eu quero dominar o inglês. Eu quero aprender a surfar. Então, pode ser uma coisa assim que você pode pensar, nossa, que bobo, mas se for sua vontade, e daí que você mora em Paracambi e quer aprender a surfar? A Supervia, não é mais Supervia, né? O trem tá ali. Trem RJ. Pessoal, vocês escrevam pra vocês, façam esse exercício pra vocês e guardem. É uma coisa que vocês não queiram compartilhar com a gente. Ok? Dúvidas, perguntas? Eu lembro de uma menina que ela tinha esse objetivo de tirar a carteira de moto e de carro que ela tirou no projeto passado e ela conseguiu organizar com o dinheiro da ajuda de custo. É verdade. Aí O entra... objetivo era ir para o médico, o psiquiatra dele. E ele conseguiu organizar isso, gente, mas era uma coisa que ele precisava para organizar a vida, para ter mais equilíbrio, para alcançar outras coisas. E ele conseguiu com a ajuda de custo de curso. Planejamento financeiro também, né? Importante. Tá? E aí, eu queria trazer mais uma pergunta em cima disso tudo. Quais são os seus pontos fortes? Vocês que ainda estão no processo de autoconhecimento, é importante até, porque se eu não me conheço, eu não conheço meus limites, eu vou ter dificuldade para ter um planejamento, né? E quando a gente começa a se conhecer, a gente começa a entender como planejar a nossa vida. Quais são os seus pontos fortes como pessoa? Tá? Qual é o teu ponto forte que até te ajudaria a atender essa meta pessoal? Tá? Meu ponto forte. Eu sou uma pessoa que eu não desisto tão fácil. Tá? Me canso fisicamente, mas psicologicamente quero muito alcançar aquela meta. E aí me disciplino a tal maneira que não atendo os meus luxos, né, e aos caprichos para poder atender aquela meta. Esse é o meu ponto forte. Tá? Então, em cima desse ponto forte, nós vamos trabalhar aonde vocês querem chegar com cada meta. E aí, gente, as metas, como a Lu falou, não é de maneira geral. A gente tem meta de curtíssimo, curto, médio e longo prazo, tá? Isso tudo depende do tempo e do que e como. Então, eu quero comprar uma casa própria. É uma meta de longo prazo. Eu vou passar muito tempo me preparando para isso, tá? O que vai ser uma solução? O que vai ser um obstáculo? Ok? Ao contrário da Maiara, o meu obstáculo é o financeiro. Tá próspera, rica? Tá? Receba. Porque uma casa hoje é muito cara e você precisa passar muito tempo juntando dinheiro se você não quiser financiar, vamos supor um exemplo, ou só quiser tiver até a entrada, né? Você imagina uma calça para uma jovem de 28 anos. Então, eu quero algo mais pro profissional. Eu vou botar uma meta de estudo. Quero fazer o curso dos meus sonhos, tá? Então, observem metas, o tempo, a ação, o que você precisa agir, o que você precisa fazer. O que vai ser o seu obstáculo? O tempo, o dinheiro, a gestão, tá? Onde você está, ok? E qual é uma solução para esse obstáculo? O tempo tem que ser exatamente 1 ano ou pode ser menos? Pode ser menos, depende do que você quer, tá? Esse é um planejamento. Não deu para fazer nesse tempo, recalcula a rota e planeja novamente, entendeu? Já sei tudo em mente já. Já tem tudo em mente? Então tá bom.
Você é um menino organizado. Vamos começar então o sentido anti-horário, tá? Os últimos serão os primeiros. Quer começar, ué? Wendel, pode começar, por favor. Primeira meta é virar barbeiro. Vou cortar contigo. E barbeiro sustentável, né, que você falou. Não, vou cortar contigo. Tá tirando... Aqui, ó. Tempo, 4 meses. É só o tempo de acabar o curso. Boa. Tipo, não é que eu já tenho uma barbearia, mas tem meu primo que ele corta cabelo, que essa aqui é ações. Começar a ir lá pra praticar mais. Boa. Ter mais conhecimento, os obstáculos, conhecer mais, Não é aprofundar. obstáculo não, mano. Claro que é, ué. É, obstáculo, se ele vê como uma dificuldade. Eu tenho conhecimento, tem que ter mais conhecimento. Boa. Saber fazer mais coisa. Isso aí, Solução. E a solução é praticar. isso aí. Muito bom, muito bom. Esse é um exemplo de meta de curto prazo, tá? Não pode ficar duro, né? É isso aí. Quanto vai ser o corte? Já vai fazendo o seu marketing aí. Esse 20 reais só. Ainda Aí, com ó. sobrancelha e bigode. Tirou onda. Que isso? Rapaz, até eu vou fazer, hein? Como eu sou cobaia, eu vou cortar de graça. Deixa eu cortar cabelo, cara. Eu tenho que aprofundar mais. Vamos lá, Vanessa, pode começar, por favor. Eu botei vários, mas eu só vou falar um. Vou secar a habilitação e eu coloquei no tempo de 1 ano. E ações para eu poder pagar e conseguir fazer é trabalhar e estudar. Os obstáculos são quais? Ah, tu ainda tá nas ações ainda. Ter mais força de vontade para aprender e correr atrás. E só. E as soluções é estudar mais, que eu botei de novo. E procurar mais para saber como é que faz a prova. Sim, sim. Aprofundar sobre o tema, né? Bom, pode passar. Bora, Léo. Assim, a minha meta é me formar. Porque tá difícil, né? Assim, o tempo é... Uns 6 meses, acho que é, porque eu tenho, senão eu sou jubilado. Aí, tipo, a ação é, tipo, tomar vergonha na cara. O obstáculo é depressão. E a solução é fazer o TCC. Sim. E é isso. Vai dar bom. Então, minha primeira meta, curto prazo, é formar na minha segunda graduação. Biologia. É o quê? Biologia. Ah, tá. Ô, gente, vocês estão em círculo, vocês podem falar alto, porque a gente está em espaço aberto, a gente não escuta. Tá. O tempo é de 6 meses a 1 ano. Ações, estudar e fazer o TCC. Obstáculos, procrastinação. Procrastinar é aquele negócio que você curte, prefere curtir do que... Não, eu prefiro fazer nada do que... Qualquer coisa menos... Assim, eu consigo fazer, mas eu tenho depois eu preguiça. faço. Vai. E soluções, parar de ser preguiçosa e criar rotinas. Boa, boa! O meu objetivo, minha meta é trocar de faculdade, né? Porque, né, fica difícil. Eu botei o tempo de 1 ano. As ações eu coloquei estudar pro Enem, né? Pra passar em outra coisa. Meu obstáculo é medo de uma coisa nova, né? Porque eu já fiquei tanto tempo numa coisa que eu não gostava. E aí eu tenho medo de trocar. Só que agora eu tô me vergonha na cara. E a solução é perder esse medo, né? Sim. E fazer as coisas. Boa! Arrasou. Eu coloquei algumas metas aqui, vou citar uma, que é estudar e me especializar na minha área, no período Qual área que é a sua? tecnologia. Beleza. No período de 2 anos, porque eu pretendo ingressar, isso já é transações, na faculdade, fazer cursos por fora. O obstáculo é dinheiro. São caros, né? E a solução é conseguir um emprego e, na questão da faculdade, entrar numa pública. Bom, as minhas metas também é entrar numa faculdade. Eu botei para o começo do ano que vem, então mais ou menos 6 meses aqui. Ações é estudar pro vestibular.
O obstáculo é procrastinação e a solução é focar mais. A minha meta é entrar numa faculdade de Direito. Eu vou tentar começar no ano que vem, que eu ainda vou fazer o Enem, né? Eu vou ter que estudar, né? Muito como ações. Obstáculo é o financeiro, né? Porque lá em casa tá tendo esse problema. E solução é passar no Enem e rezar. Rezar e rezar. É isso. O FRJ, lá no fundão. Vai tirar o Wallace da cadeia, que ele vai ser conhecido. Caralho. Brincadeira. Pode comer. Vamos lá, pessoal? Tá, eu coloquei como meta comprar um patins novo. Ai, que legal. Eu acho que o tempo seria 1 ano ou menos. A ação é guardar dinheiro. O obstáculo também é dinheiro. E a solução é planejar o meu dinheiro. Bem, de meta eu coloquei para passar para a faculdade de jornalismo na Federal. Tempo 4 meses, né? Que o Enem é em novembro. Ações, me dedicar melhor aos estudos. Obstáculo é a procrastinação, infelizmente. E a solução é realmente focar, né? Sim. Aí vai a Suzy e a Ana Júlia pegando o trem pra ficar lá no fundão. É isso aí. Uma das metas que eu coloquei foi conseguir um bom estágio, né, para me formar no meu curso. O tempo de aproximadamente 3 anos. As ações é estudar, né, formar, óbvio, e conquistar um bom currículo no tempo desses 3 anos. Obstáculos é tirar boas notas e conseguir organizar de verdade a minha rotina, porque não é nada organizada. E a solução é planejar minha rotina. O meu eu coloquei concluir os estudos, porque eu tô no 3º ano, aí começar a faculdade, que mais ou menos uns 4, 5 meses eu consigo de tempo. E as minhas ações que eu coloquei é continuar indo pra escola, né? Organizar minha rotina e conseguir um bom emprego. E o obstáculo é a minha rotina também, que é muito corrida. E a solução é me organizar mais. Então, como meta, eu coloquei me formar um tempo de 5 anos, né? Fala só um pouquinho mais alto, por favor. A meta, eu coloquei me formar. O tempo eu coloquei 5 anos, porque eu vou reprovar com certeza. Senhor, que energia é essa? As ações é focar nos estudos. Obstáculo, dinheiro, que eu tenho que continuar arrumando dinheiro da passagem, né? E solução, conseguir o dinheiro. Eu botei várias metas e a minha é um pouco mais reflexiva. Eu botei na minha principal meta é me tornar mais responsável e maduro psicologicamente. Fica aí. O tempo é indeterminado, né? Que não tem tempo certo para isso. Aí eu botei a minha ação é refletir sobre minhas ações passadas. Obstáculo, minhas próprias ações e meu eu do passado. E a solução é refletir sobre tudo e me aperfeiçoar. Aulas e palestras. Aquele meme, agora eu vou descobrir quem tá me sabotando. Aí levanta aí. Eu botei de meta entrar na faculdade. O tempo eu botei 4 meses, que é o tempo pro Enem, né? A ação, começar a estudar. O obstáculo, também começar a estudar. E a localidade também. E a solução novamente, né? Começar a estudar. Vai vir, né? Vamos vir. passar no Enem. Todo mundo com 900. Pô, minha meta eu coloquei tirar a habilitação A e B. 800 não vale. O tempo de 5 a 8 meses, Sim. ações treinar, né? E o obstáculo a idade, que eu ainda não tenho idade. E a solução esperar, né? Fazer 18 anos. Solução, fazer 18 anos. Aí a gente arruma. Tá bom, né? O pai dele é dono da Renner, né? Como meta, eu botei me formar no IF, no curso de técnico mecânica. O tempo, 2 anos se eu não rodar de período.
Ações, continuar nesse rumo da mecânica, estudando nesse rumo e focar mais. Aí obstáculo, botei organização, foco e nota. As soluções, me organizar melhor, melhorar meu desempenho e aprendizado. Pô, como meta, eu também botei me formar no IF aqui, né? Concluir meu curso técnico. Tempo, 2 anos mais ou menos. Ações, continuar estudando, me dedicando nos estudos. Obstáculo, procrastinação, que eu sou bem preguiçoso. Então às vezes eu falo, vou estudar e não estudo. E a solução é separar melhor minha prioridade e ter mais do foco, né, nos estudos. Metas, eu botei tirar a habilitação, tempo 1 ano, ações, juntar dinheiro, obstáculos, focar mais, solução e fazer. Minha meta é dar início à minha faculdade de engenharia mecânica, que vai começar mês que vem agora, ou seja, tempo 1 mês, eu vou começar agora em agosto. As ações é revisar todos os conteúdos que eu estudei no técnico mecânico, que eu vou me formar esse mês também. E obstáculo é a procrastinação, né? Porque pode ver, todo mundo tem esse obstáculo. E a solução é se planejar e se organizar e fazer o máximo para tentar tirar uma nota boa, para não reprovar e dar a continuidade nesse ramo. E isso que eu coloquei. Exato. Essa é uma das metas. Exato. A minha, eu vou falar a minha agora, cadê? O único medo que eu tenho é baiano. Bom, eu tô em pé porque minha perna tá adormecendo, que depois passa uma idade e a gente vai ficando meio crocante. Minhas 3 metas, né? Primeiro, fazer arquitetura, tempo, daqui a 10 anos. Ações, eu vou estudar, né, para me preparar para um bom concurso, ou vou juntar dinheiro para pagar. Obstáculo, o tempo, né? E a solução, gerir esse tempo. A segunda meta, mudar de profissão. Eu botei 15 anos de tempo, tá? Ações, observar o mercado para ver se essa profissão lá no futuro vai estar com a demanda, né? Obstáculos, falta de esperança e possibilidade, porque daqui a 15 anos eu posso ser outra pessoa, mudar meu pensamento, então pode mudar minha perspectiva. E aí, em cima da perspectiva, minha solução é criar novas perspectivas, né, de mercado. Metas, formar em geografia, né, que é o que eu faço agora. Eu botei um tempo de 5 anos para eu fazer bem tranquila. Ações, eu preciso ter disciplina, porque como é um curso semipresencial, eu não tenho aulas presenciais, eu tenho que ser um pouco autodidata, é só livro e prova, né, tem que ler muito. Obstáculo, a minha falta de comprometimento e a minha solução é o foco. É isso. Passa aí, sol. São que horas, por favor? 50? Partiu Goiás. Finalizamos nosso módulo. Gratidão. Levem isso aqui para a vida de vocês, para organizar a vida de vocês mesmo, tá? Pensem em possibilidades, metas de curto, médio e longo prazo e como que elas podem ser atendidas. Só não deixem passar a vida assim como o vento leva as folhas secas, tá? Aproveitem cada segundo da vida de vocês como uma oportunidade nova de se viver, tá bom? Vamos levantar e enrolar os tapetes e bora para casa.